Já ocorreu o lançamento das novas placas da Nvidia e alguns modelos já começaram a chegar no mercado. E a gente teve a oportunidade de receber um modelo da Galaxy, a RTX 5080 One Click OC, que é um modelo bem interessante que também traz uma construção bem legal ali para quem vai comprar. E cara, sério, impressiona bastante e é uma placa super fria. Vou mostrar alguns testes que a gente fez e a gente vai discutir um pouco sobre a performance, o consumo e a temperatura dessa placa. Já no unboxing a gente consegue ver que é um modelo bem legal, já começando pela caixa, né? A Galaxy geralmente traz esses modelos de caixas um pouco futurista, né? Que tem um design bem elegante a princípio. E ao retirar da caixa, a gente tem uma segunda caixa, né? Com o nome de Force RTX, que é bem interessante e dá até um charme pro produto. Né? Uma caixa preta com detalhes aqui na escrita do GeForce RTX, que é bem interessante. Abrindo a caixa, a gente encontra aqui uma segunda proteção, né? Que é uma esponja, tipo uma esponja, né? Não sei dizer ao certo, uma espuminha. E a gente acaba tendo acesso aqui ao produto, né? Que é tem um manualzinho aqui da Galaxy, tem um segundo manual aqui já de garantia, e a gente já tem acesso à placa aqui bem embalada, tem alguns acessórios, né? Tem um acessório aqui para regulagem de segurar, né? Sustentar a placa, para a placa não empenar ali na hora da montagem, né? Conforme você colocar ali. E a gente já vê a placa aqui, bem interessante, que ela vem bem... É padrão, né? As placas vêm embaladas assim. E a gente já consegue notar que é um modelo bem interessante, né? E é uma placa bem robusta a princípio, a gente vê que ela é bem grossa. Ela tem uma grossura bem interessante. E o bacana é que o conector dela é aqui no meio, então a gente consegue fazer uma montagem bem clean, né? E mesmo tendo aquele monte de cabos da Nvidia, a gente consegue mesmo assim estar fazendo uma montagem clean ali, né? E é bem interessante isso. Backplate aqui totalmente de metal, né? Então é um backplate que é realmente funcional e a gente realmente vai ter algo ali ajudando na dissipação do calor dessa placa, que é uma baita placa. Esse modelo aqui é um modelo triple fan, né? A gente consegue estar vendo aqui que são ótimas fãs a princípio, tem um design bem legal. Dá para ver que elas têm um design bem interessante, que possivelmente esse design deve ajudar ali na ventilação da placa e, consequentemente, otimizar as temperaturas, né? Para a gente não ter temperaturas tão altas, né? Quando for usar essa placa aqui com todo o seu poder gráfico ali em 100%. Aqui a gente tem um protetor do PCI, né? Padrão das placas, bem legal. E aqui atrás a gente tem 3 DisplayPorts e 4 HDMI. Bora botar essa placa no PC? Em relação à performance, tendo como referência o Tech Power Up, a 5080 ela é 8% mais forte que a 7900 XTX e 12% mais fraca que a 4090. Então a gente já vê aqui um salto de performance bem interessante. Até comparando com a 4080, que a gente tem um ganho semelhante ali de 10%, que pode até ser superior, caso seja comparado ali com o DLSS, Frame Generation, enfim. A gente já tem algo interessante na performance bruta e com as tecnologias a gente consegue ir um pouco além, o que acaba deixando tudo um pouco mais interessante ali, principalmente para quem quer jogar com a qualidade excepcional em 4K, arriscar até resoluções superiores e, né, ficar com aquela qualidade de imagem perfeita. Ah, Matheus, mas como é que tá essa performance na prática? Mostra pra gente. É isso que a gente vai ver agora nos nossos testes. Eu vou trazer alguns jogos aqui e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Começando pelo Black Myth Wukong, que é um jogo que foi lançado há um certo tempo atrás, mas que ainda é bem interessante para fazer benchmarks e testar hardware. Até porque é um jogo que tem um peso considerável ali e acaba colocando bastante placas de vídeo para sofrer ali na hora de rodar até com o próprio Ray Tracing ou em resoluções maiores. Um adendo que eu acho que é interessante falar aqui é que nos testes do Black Myth Wukong a gente não consegue eliminar o upscaling, né? A gente tem lá o TSR, DLSS, FSR e o Chess da Intel. E a gente não consegue desativar isso, essas escalas de resolução aí, né? Então, todos os testes do Black Myth Wukong vão ser utilizados em DLSS 66% de escala. Que nesse caso seria algo semelhante ali ao DLSS qualidade. Aqui na resolução 2K no alto com DLSS em 66%, a gente tem uma média aqui bem interessante e conseguimos notar que o jogo conseguiu se manter bem estável ali, né, e com uma qualidade bem interessante. Tivemos máximas de 119 FPS, médias de 109 FPS e 1% low ficou ali na faixa dos 80 FPS, ali subindo para 82, 83, enfim. A gente consegue ver que tem uma performance até que agradável
né, para o 2K, e junto a uma taxa de quadros interessante ali, a gente teve uma qualidade bem legal. E cara, você que tem um monitor ali que tem uma resolução maior, dá para arriscar até um 4K aqui. E a gente vai ver isso já já. Subindo um pouco a régua aqui no 2K, a gente consegue até jogar um pouco mais para cima ali, não muito alto. Temos uma diferença meio que nula, que a performance fica bem semelhante, então nada muito alto, né? Mas arriscando aqui no Ray Tracing, a gente consegue notar que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. E de fato conseguimos sentir do que essa placa é capaz. Em nossos testes aqui, com o Ray Tracing no muito alto, Frame Generation e DLSS em qualidade, a gente teve uma máxima de 101 FPS, média de 92 FPS e 1% load de 73 FPS. Conseguimos notar que essa placa consegue levar tranquilamente no Ray Tracing, e mesmo com Ray Tracing no alto, a gente consegue notar que essa placa está levando tranquilamente aqui, e que possivelmente num 4K a gente consegue ter coisas até mais interessantes em relação à performance e às tecnologias. Lembrando que como essas placas elas foram recentemente lançadas, consequentemente uma coisa ou outra ali com a ajuda dos drivers, né, os futuros drivers que vêm por aí, a gente vai ter melhoras significativas ali em relação ao suporte e também a performance dentro dos jogos. Aqui em 4K no alto, a gente teve uma performance bem interessante com máximas de 91 FPS, médias de 80 e 1% load de 57, o que é algo bem interessante para uma quase rasterização, né? Beleza que a gente está ali com o DLSS em qualidade, né? Como se fosse qualidade, mas a performance ainda está interessante, principalmente para 4K. Então, pô, Matheus, eu quero comprar essa placa aqui, mas eu só vou jogar em 2K, vou subir ali alguma coisa ou outra, não jogo com tudo no máximo. É uma placa interessante, porque a gente pode fazer pequenos ajustes e conseguir uma performance até mais interessante. Às vezes alguns detalhes ali no jogo, no mapa, não é interessante para algumas pessoas e, né, desativar uma coisa ou outra ali pode ser interessante. O melhor preset de testes aqui foi utilizando o DLSS junto com o Frame Generation. Em 4K no muito alto, com Ray Tracing no médio, junto ao DLSS Frame Generation, a performance foi bem interessante. A gente teve máximas de 81 FPS com médias de 73 e 1% load de 54, trazendo uma performance bem agradável ali para você que só quer aquela qualidade e quer manter acima dos 60 frames, que é bem interessante para a galera que curte mais jogar esses jogos single player e só foca na qualidade. Já pra galera que curte jogos de corrida, a gente trouxe aqui o Forza 4, que é um game bem interessante e muito bonito a propósito. E cara, esse jogo é incrível, é muito bonito. Em 2K Ultra rasterização, a gente tem uma performance até que agradável, com máximas de 191 FPS, médias de 174 e 1% load de 127, beirando 130 em alguns momentos. A gente consegue ver que a performance aqui tá bem interessante, e jogando ali pra cima, né, arriscando um 4K, a gente possivelmente vai ter uma performance bem agradável. Em 4K rasterização a gente manteve essa boa performance com qualidade visual um pouco melhor, e junto a essa qualidade de imagem a gente conseguiu máximas acima de 150 FPS, ali uns 152, 153 FPS na maioria dos momentos, com médias de 127 FPS ainda beirando os 130 frames. Já no 1% low a gente ficou na casa dos 80 frames, né, 83, 86 em alguns momentos, até beirando os 90 frames a gente conseguiu ali. E cara, em 4K no Ultra esse jogo fica perfeito. Ele fica maravilhoso e é bem interessante, principalmente à noite. A gente consegue estar vendo aqui no vídeo agora que à noite o jogo fica bem bonito. Os faróis ali, os efeitos de nuvem e neblina, é bem interessante e bem atrativo ali. Em relação ao consumo, essa placa teve um consumo até que considerável. A gente utilizou uma fonte aqui de 850 watts, mas é recomendável até uma fonte um pouco maior, né, com uma potência um pouco maior. Até porque essa placa ela é bem fortinha. E ela tem até um TDP considerável para o tipo de placa que é. Com um TDP de 360 watts, em nossos testes o máximo de energia que essa placa puxou aqui foi 310 watts rodando Cyberpunk 2077 com Ray Tracing. Ah, Matheus, mas para quem é recomendada essa placa? Bom, se você tem uma RTX 40, uma 4070 Ti, uma 4070 Super, uma 4080, eu acho que fazer a troca de uma placa dessa para uma 5080 talvez não seja tão interessante. E no final das contas, possivelmente você vai trocar 6 por meia dúzia. Mas caso você tenha uma placa de entrada de uma geração mais antiga, sei lá, você tem ali uma 3060, você tem uma 3070, tu tem uma 2070, alguma coisa nesse sentido, né, que já vai ter uma certa idade e já não vai ter o acesso às novas tecnologias de uma forma mais fácil, né? Eu acho que talvez nesse caso seja interessante uma troca, né? E, né, quem sabe ali você pegar uma placa da nova geração. Pode ser bem interessante e vai ser um baita upgrade.
Agora, pular de uma geração para outra sempre, talvez pode não ser interessante, dependendo do que você quer para tua máquina, né, do que você quer para o teu PC, qual o seu foco. É interessante colocar todos os fatores ali na ponta do lápis no momento de querer trocar, né, querer fazer um upgrade, para ver se aquilo realmente vai valer a pena e se realmente vai fazer a diferença ali no seu setup. Mas e aí, gostaram de ver um pouco sobre a 5080? Querem um vídeo dedicado em mais jogos, mais testes, várias resoluções e vários presets diferentes, fazendo um teste de fogo nessa 5080? Comenta aqui embaixo os jogos que vocês querem ver e vamos ver do que essa placa é capaz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!